Então, eu tava dando uma olhada nos animes da temporada, vi essa capa e pensei, visual dark, cabelo preto, espada, título em inglês, sugerindo violência. É, parece que alguém quer ser o novo Miura. Vamos dar uma chance. O que pode dar de errado? E cara, eu não me arrependo. Eu gostaria de ter alguma maneira mais eficiente de resumir o clima que Revengers te passa, mas não tem nenhuma maneira melhor de fazer isso do que resumindo o primeiro episódio. O anime já começa te jogando um contexto bastante sério e obscuro. O declínio dos samurais no Japão tem acompanhado uma abertura forçada à influência estrangeira e também ao tráfico de drogas, que nesse caso é o tráfico de ópio. Esse tráfico eleva os problemas que já existiam na nação para um nível ainda mais preocupante. O autor confia que o leitor, ou nesse caso o espectador, é instruído o suficiente para entender os comentários e as entrelinhas desse cenário que foi bem real. Toda a questão dos opioides e da abertura forçada de diversos países da Ásia foi realmente devastador para muitos daqueles povos e culturas. Amparado por essa atmosfera bem sombria de história inicial, ele segue sendo igualmente brutal. O samurai mata o próprio sogro, por este sogro estar supostamente envolvido no esquema de ópio, apenas para descobrir que o verdadeiro senhor do tráfico é o Shogun que ordenou ele a fazer isso. Logo depois, ele é descartado e traído pelo próprio clã. Eu acabei me pegando em descrédito. Que tipo de sujeito embarcaria em familicídio simplesmente pela acusação do seu chefe militar? Mas o autor espera que você esteja ciente do cenário por trás. O conceito da honra do samurai é muito atrelado à obediência, e o nosso personagem principal realmente acreditava que estava fazendo algo bom enquanto perfumava o assassinato do seu sogro. Imaginava que o seu sogro era um lorde do crime, mas agora ele é manchado, traído e descartado. Não lhe resta mais nada, e ele realmente está na fossa. Felizmente, um grupinho de estranhos está aí para oferecer uma vaga possibilidade de redenção, através do assassinato do verdadeiro Drug Lord, o Shogun, e a sua turminha. Proposta a qual o nosso personagem principal, o Raizo, embarca, mas não exatamente como aquele grupinho esperava. Numa manobra esperta, ele manipula a situação para que a morte desse senhor do crime não fique nas mãos daqueles estranhos, mas de si próprio, como maneira de vingança. Raizo, mesmo ferido após a emboscada que seu próprio clã tramou contra si, vai de encontro ao Shogun e o executa, cumprindo sua vingança. Em seguida, ele ruma para casa, buscando por sua noiva, a filha do sujeito o qual ele matou no comecinho. Numa súplica, uma tentativa de se explicar, de buscar perdão e talvez até mesmo de cometer o terrível seppuku. O ato, ritualístico ou não, que um samurai vez outra performa para se desviver. A questão é que, após ouvir os sinais que anunciavam o falecimento do Shogun e uma possível invasão da propriedade, a esposa de Raizo é mais rápida. Tomada pelo luto e pelo abandono, é ela quem dá cabo de si própria, antes que o personagem principal possa dizer qualquer coisa. E ele encontra a própria noiva, tarde demais para evitar que aconteça, mas cedo o suficiente para ver a cena. É pesado, é sombrio, é sério, mas tudo isso é entregue com uma camada de ação vibrante, que faz você não entrar num completo desespero niilista enquanto assiste o anime, o que é um ponto ótimo. Logo nesse primeiro episódio, Revenger já mostra uma grande maestria em caminhar numa linha tênue, onde ele não se intimida de tratar temas realmente pesados e fortes, mas também não se embriaga num gore visceral e desnecessário, ao ponto de acabar se tornando amargo demais para ser apreciado. Além disso, o fato de que os personagens principais são vingadores, e na maioria dos casos dirigem uma violência retaliativa contra os senhores do crime e abusadores, cria um sentimento de catarse que alivia bastante a carga que poderia, em outras circunstâncias, tornar a série sufocante. Dito isso, vamos fazer a nossa análise tradicional. Da animação. A série variou até agora entre bonita e linda. Eu não tenho onde colocar defeito. As cenas de ação são bem feitas, com uma boa combinação de cores e luzes, tanto nos personagens quanto no ambiente. E, como dito antes, ela se equilibra muito bem, mostrando a violência e as consequências da maldade humana e sem meter aquele tipo de cena que não vale nada além do valor de choque que ela causa. Dos personagens, a gente tem o Raizo, que é o nosso protagonista. Por mais que nos primeiros episódios ele compartilhe bastante tempo de tela e perspectiva com o Yuen, esse ex-samurai, que agora é um Ronin por não estar obedecendo a um Shogun, é um grande mestre da katana. Ele tem um trágico passado que não te é apenas contado ou explicado, mas que você vive junto com ele no primeiro episódio. Apesar dos gritos insuportáveis que ele dá em alguns momentos da luta,
Raizo conquista simpatia pela reflexão e pelo arrependimento que ele traz dos erros do qual ele foi vítima e na sua jornada de reerguer-se, sendo um homem atrasado no tempo. É impossível não se perguntar se Raizo vai continuar sendo apenas uma máquina de morte, só que agora com um operador diferente, ou será que ele vai ter um julgamento mais construtivo sobre a violência e os males que assolam esse mundo? Yuen é a nossa segunda figura principal. Ele é ao mesmo tempo a cabeça e o coração do grupo, no sentido que a filosofia em torno do qual todos gravitam parte dele, e é ele que dá as ordens. Yuen consegue exercer esses dois papéis e ainda assim ser um cara bastante misterioso. A sua ideia de vingança não parte de uma revolta ou de uma rebelião social. Ela é uma tese religiosa que tem um leve verniz de catolicismo. Note que eu digo verniz. Ele não é católico. O culto do qual ele faz parte mal poderia ser chamado de cristão. Eles são muito mais um tipo de seita de morte que cita a Bíblia de uma maneira bem confusa quando é conveniente para justificar as próprias atitudes. Mas felizmente, o nosso Yuen não é apenas um peão. Ele mostra-se, apesar de bastante devoto, capaz de refletir ele próprio sobre os ensinamentos e em alguns momentos colocar até mesmo seu guia espiritual em xeque com questionamentos. E ele usa um paninho como a sua arma, que sufoca os seus inimigos enquanto ele diz para eles se arrependerem. Eu não comprei muito a ideia, parece ser algo meio mágico. Não que eu tenha um problema com magia, é só estranho, mas beleza. Como um cast secundário, a gente tem o Tepa, que é um médico de coração bastante bondoso, uma personalidade acalorada. Ele parece ser o mais amigável do pessoal e ganha fácil a simpatia de quem assiste. A sua arma é um arco de design até bem moderno, se você pensar na época que eles estão vivendo. Só que diferente dos arcos atuais e do que o design do arco dele poderia sugerir a um primeiro momento, ele não diminui o peso necessário para puxar da flecha, mas aumenta, aumentando também a carga que aquele arco é capaz de entregar. Como consequência disso, as flechas que o Tepa dispara são quase como tiros de balista, que é fantástico, eu adorei. A Nio, eu também engoli o bait, isca, anzol e linha. Como quase metade da trama. Não parece, mas Neo é um rapaz. A sua aparência sugere uma coisinha inocente, mas a realidade é bem diferente disso. Talvez ele seja o membro mais maligno do grupo e certamente é o mais caótico. Ainda assim, espontâneo. A sua sinergia com os outros personagens funciona muito bem. A sua arma é uma pipa e ele passa o cerol bem literalmente nos seus inimigos. Ganhou muitos pontos pela originalidade. Por fim, nós temos o Shoji. Ele é um bebum que fala demais, mas nem por isso ele age de menos. Ele é competente, tem um ar de bom malandro e certamente uma peça central em auxiliar o Raizo na sua adaptação com o mundo exterior. Ele usa cartas no estilo meio Gambit do X-Men, então achei ele legal também nesse aspecto. E sobre o enredo. O anime parece estar seguindo uma pegada episódica até o momento. Cada episódio, um novo pedido de vingança, um novo maldito que a turma tem que mandar pra cova. Eu vi o anime ser definido como mistério, mas não caia nessa não. Até o presente momento a gente não teve quase nada que possa ser chamado de investigação. Aparentemente, o passado dos personagens e as partes mais profundas do anime vão começar a ser mais exploradas daqui pra frente, sendo que o primeiro a ser chamado foi o Neo, num episódio sinistro, bizarro mesmo. Se você assistiu até o quarto episódio ou se você vai assistir o primeiro agora, fique preparado, o quinto episódio é de gelar espinha. Bom, é certamente um anime com uma temática mais adulta e com grande potencial. Eu percebo um conflito muito promissor na trama. Veja, os Revengers são um grupo liderado por um religioso, mas eles em si não são religiosos, exceto para o Yuen. Neo admite ter pouco ou nenhum conhecimento, sequer apreço por religião. Soji usa alguns penduricalhos budistas, mas nunca falou sobre isso. Raizo é um samurai, você pode imaginar que a crença dele é mais tradicional, mas nem ele nem o Tepa falaram nada nesse aspecto e se mostram bastante independentes para se desvencilhar dessa base religiosa conforme a trama pender. Principalmente porque, conforme dito, o próprio Yuen, que é essa base religiosa, é capaz de refletir e fazer questionamentos contra o líder daquela seita. Tudo isso favorece um cenário de mudança, onde essa seita também pode ser mostrada como tão maligna e apegada ao poder quanto os senhores do crime que ela combate não diretamente, mas porque tem gente performando um ritual e pedindo. Talvez ela esteja apenas usando os Revengers como um braço armado na sua jornada para conseguir poder. Eu vejo muito potencial nessa trama e eu espero que eles não a abandonem. Com uma mensagem um pouco mais interna, um pouco mais espiritual, eu destaco a frase que Tepa disse no final do quinto episódio, enquanto refletia com Yuen em um porto, e num momento talvez não intencional de reflexão,
Ele pontua: todos procuramos uma justificativa para matar. Isso pode ser muito aproveitado em uma série cujo seu cast principal é composto por, em maior ou menor grau, assassinos. Debater esses motivos, a validez desses motivos, é algo muito enriquecedor, muito profundo. Eu também gostaria de ver essa discussão tomar lugar na série, mas eu alimento essa segunda possibilidade com um pouco menos de expectativa. Numa nota, eu daria entre 9 e 10. Eu tenho medo de ser decepcionado no futuro, e os gritos do Raizo me talharam sangue, o que me faz querer diminuir a nota, mas tenho que ser sincero, e ele perdeu esse costume desses gritos irritantes no terceiro episódio. Então, pela reabilitação do Raizo, eu dou um 10. Até o quinto episódio, apesar de alguns incômodos, uma ou outra insatisfação, Revengers é um 10. Eu sei que eu falei do Miura, e tirar 10 não significa que o autor vai ser o próximo Miura. Não façam esse tipo de comparação, por favor. Não foi isso que eu disse, ok? Um grande abraço para todos vocês e até o próximo Café com Spoiler.